para aquela comunidade. Então, em Hebreus 13, 24, o autor vai dizer também: transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandou lembrança. Então, ao que parece, ele está escrevendo de volta para a Itália, provavelmente para Roma, e enviando também saudações a cristãos italianos. Existe também referências a Timóteo e outros irmãos também, como pessoas que também faziam parte do círculo do escritor, que a gente não sabe exatamente quem é. Então, dito isso, a carta aos Hebreus, ela é uma carta que ela é complexa do ponto de vista doutrinário, fascinante, intrigante, mas que ela tem um objetivo central, né? Dentre esses objetivos, vai ter apresentar a Cristo como sendo superior a todo e qualquer sistema que tenha vindo antes de Cristo. Então havia naquela época um consenso, e havia um grupo de judeus, principalmente os saduceus, que eles tinham um grande fascínio pelos anjos e pelo ministério dos anjos, pelo trabalho dos anjos. Então eles até chegavam a adorar anjos. E quando o escritor aos Hebreus começa apresentando suas argumentações, ele vai começar dizendo que Cristo é superior aos anjos. Não obstante a isso, ele vai dizer que Cristo é superior ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, é superior aos profetas do Antigo Testamento, é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, é superior à lei e é superior até a Moisés, a quem todo judeu tem profunda admiração e respeito, como sendo o maior e mais importante líder que já existiu para toda a história do judaísmo. Então, o escritor aos Hebreus, ele tem essa finalidade, por uma exposição detalhada, trazendo uma série de advertências, desafios, exemplos, dizer que os leitores deviam conhecer a Cristo, servir a Cristo, perseverar em seguir a Cristo, porque Cristo é muito superior a tudo que eles já tinham visto anteriormente. Então, se você perguntasse para o escritor aos Hebreus, quem é maior, se a lei ou Moisés, o interlocutor talvez diria a Moisés, porque foi por intermédio de quem veio a lei, Moisés ou o sacerdote, Moisés ou qualquer outro sistema, e ele vai apresentar Jesus como sendo superior a tudo isso, e esse foi o motivo da gente fazer essa pequena digressão aqui no início da pregação, para ficar bem claro para vocês. Então, qual que é o esboço da mensagem de Hebreus? Ele vai começar com uma introdução, dizendo que Jesus é o Filho de Deus e a Palavra de Deus, e também o Criador de todas as coisas. Vai apresentar Jesus e os anjos, dizendo que Jesus é superior aos anjos. Depois ele vai fazer uma exortação para que eles sejam fiéis à Palavra de Deus. Vai apresentar Jesus e o sistema sacrificial, dizendo que Jesus é superior ao sistema sacrificial, incluindo a lei, os sacrifícios, os sacerdotes, até mesmo Moisés. Vai fazer uma exortação à fidelidade novamente, e depois ele vai concluir fazendo as bênçãos e a conclusão. E aí vai dizer no capítulo 1, né, que Deus falou a respeito do Filho por intermédio dele, e que aqueles que não obedecem e não dão ouvidos a Deus sofrem consequências sérias. E no final vai dizer que Jesus criou e sustenta o universo, e Ele quem coloca ordem em toda coisa criada, Ele sustenta o universo e colocará ordem em tudo aquilo que Ele criou, como se estivesse organizando alguma coisa, como se fosse um quebra-cabeça montado, e Jesus é o autor e Ele que coloca todas as coisas no lugar. E aí a gente vai lá para Hebreus capítulo 1, no verso de número 1, que ele vai dizer assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram pessoas que haviam sido chamadas por Deus para revelar a vontade de Deus aos homens. Então, no momento em que Deus cria a humanidade, Deus também intenta se relacionar com essa humanidade. Mas no meio do percurso acontece o pecado, que é um acidente na história da humanidade. E esse acidente faz com que o homem seja separado de Deus, desassociado de Deus.
e Deus já não pode mais se relacionar com o homem não pode mais se relacionar com Deus sem um intermédio. Ou seja, não é mais possível que o homem fale com Deus ou que Deus fale com o homem. Era necessário que houvessem mediadores, intermediários entre essa relação entre Deus e os homens. Quem que eram esses intermediários? Então imagine como se fosse uma grande avenida de duas mãos, onde na mão que vai existe a figura do sacerdote, que representa os homens diante de Deus, ou seja, o homem não podia entrar diretamente diante de Deus, era necessário que o sacerdote apresentasse o homem diante de Deus, e por isso a figura do sacerdote era tão importante nesse sistema, onde ele fazia os sacrifícios pelo homem, ou seja, o homem não podia ele mesmo, pequei, vou lá prestar o meu sacrifício, vou lá fazer a minha oração. Não, ele tinha que recorrer ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, para que ele pagasse ali a sua oferta, fizesse ali o seu sacrifício, e seu pecado fosse então, a ira de Deus fosse então aplacada diante daquele sacrifício. Então o sacerdote, ele representa o homem diante de Deus, e já o profeta representa Deus diante do homem. Então quando Deus queria falar com o homem, Deus não falava diretamente com o homem, usava o profeta. A gente vai ver que uma das pessoas mais importantes da Bíblia Sagrada, de toda a história da Bíblia, foi Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E não existe nenhuma referência, nenhuma passagem que diga que Deus falou diretamente com Davi. Não existe nenhuma passagem que fale assim, Deus falou a Davi. Sempre, mesmo quando era para abençoar, direcionar ou repreender Davi, era ou o sacerdote ou o profeta que falava com Davi. Então a gente vai ver profetas como Samuel, que revelam a vontade de Deus para Davi. A gente vai ver os sacerdotes lá em Nob, quando Davi vai até os sacerdotes para pedir orientação, e os sacerdotes consultam a Deus a respeito de Davi. Ou seja, Davi quer se comunicar com Deus, ele procura o sacerdote. Deus quer se comunicar com Davi, Deus usa o profeta. Então era assim que funcionava o sistema do Antigo Testamento. E ele vai dizer, por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então quem que eram os profetas? Os profetas eram os porta-vozes de Deus. Então os profetas recebiam a mensagem de Deus e passavam essa mensagem para o povo. Isso desde dos primeiros cristãos, das primeiros povos, das primeiras civilizações já era assim. O profeta era aquele que revelava a vontade de Deus para o povo. E a gente vai ver ao longo da história uma lista de profetas notáveis. Dentre esses profetas a gente vai ver os profetas maiores, os profetas menores. Dentre os profetas maiores a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os profetas menores, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, e por aí vai. E outros que não são mencionados como escritores, que também tiveram grande importância. Entre eles a gente também pode mencionar o próprio Natã, que foi um profeta do tempo de Davi. E a gente vai ver que quanto maior fosse o pecado do povo, maior era a importância do profeta. O profeta, quanto pior fosse o pecado da nação, maior era a importância daquele profeta. A gente vai ver que profetas do período do rei Davi, por exemplo, eles têm pouca expressão. A gente vê Samuel como sendo aquele que é o elo entre o antigo sistema, que era o sistema teocrático, para o sistema monocrático. Ele tem uma importância por isso, por ser o elo de transição entre os dois sistemas. E a gente vê Natã aparecendo para repreender Davi. Como Davi era um rei bom, um homem segundo o coração de Deus, os profetas não tinham tanta importância durante esse período, porque a vontade de Deus já estava se cumprindo através da obediência. Então o profeta é necessário para trazer o povo para a obediência. E a palavra de Deus vai dizer que não havendo profeta, o povo se corrompe. Quando a nação começa a se corromper, Deus levanta profetas para quê? Para trazer a nação de volta para Deus, repreender o povo. Então, quanto pior fosse a nação, maior era a importância do profeta. E a gente vai ver reis como Jezabel e Acabe, que foram reis ímpios e tiveram ali profetas de grande expressão, como Elias, Eliseu, que profetizaram durante esse período. Ou seja, profetas que eles tinham uma grande notoriedade devido ao pecado do povo, devido ao afastamento do povo de Deus. E aí a gente vai ver que ele fala que esses profetas, Deus havia falado por intermédio deles,
Aí ele vai dizer, e agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Aí, imediatamente, ele já aponta para Cristo. Ele fala assim, olha, Deus falou pelos profetas, e agora falou através do próprio Filho. Aí ele apresenta Jesus, assim, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, Jesus Cristo, como Filho, ele também se torna herdeiro de todas as coisas, mas não só herdeiro porque ele é o Filho. O escritor aos Hebreus vai dizer que, por meio dele também, o universo todo foi criado. João vai dizer que por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então Jesus, ele é criador de todas as coisas. A gente teve uma aula aqui na semana passada, e nessa aula a gente entrou no assunto de Jesus, né? Falando, obviamente, né? Todas as aulas a gente fala de Jesus, né? Mas nessa aula especificamente a gente estava falando de religiões, comparando algumas religiões. E eu estava vendo um vídeo, a chamada de um vídeo esses dias, que estava falando dos testemunhos de Jeová, que eles se parecem com cristãos, né? Ou como a gente poderia dizer, eles são sabor cristão. Não só os testemunhos de Jeová, mas existem muitas outros grupos religiosos que eles são sabor tipo cristão, que são as seitas pseudo-cristãs. Aí a gente tem os mormons, a gente tem os testemunhos de Jeová, a gente tem a seita de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, a gente tem, se a gente quiser ser um pouco mais polêmico, o André diria a Universal do Reino de Deus, a Congregação Cristã. Goste você ou não, são seitas pseudo-cristãs. Qualquer grupo que trata de forma exclusiva a salvação, que não existe salvação fora daquela igreja, já é uma coisa para você tomar o máximo de cuidado. Porque Jesus não instituiu nenhuma denominação ou nenhum grupo específico que ele disse assim, essa aqui é a igreja que vai ser salva. E aí tem outros grupos e outras, né, por aí vai. Mas qual que é o grande ponto? Todas as religiões do mundo, que eu tenho conhecimento, pelo menos as principais, ou as mais conhecidas, 99% das religiões do mundo, reconhecem Jesus Cristo, sim ou não? E os muçulmanos? Também. Sejam católicos, evangélicos, protestantes, neopentecostais, pentecostais, muçulmanos, islamitas, budista, quem mais? Candomblessista, umbandista, quem mais? Vai falando, todos reconhecem Cristo. Hindu, todos eles reconhecem Cristo. A gente tem uma amiga em comum, que eu não vou, até por uma questão muito particular e ética, eu não vou mencionar, mas ela casou com um muçulmano. E ela cristã. Logo depois dela ter casado com um muçulmano, o discurso dela era sempre o mesmo, que eles criam em Jesus. O que o escritor dos Hebreus está dizendo? Que não é só crer em Jesus, é crer da maneira correta. Quem é Jesus para você? É isso que vai definir toda a sua vida, toda a sua fé. Crer em Jesus, até o ateu acredita que Jesus Cristo é uma figura histórica. É impossível negar que Jesus Cristo, de fato, viveu entre os homens. Até os ateus têm certeza disso. Agora, para os ateus, Jesus é uma figura histórica. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta. Para os mormons, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Para os testemunhos de Jeová, é a mesma coisa. E por aí vai. Para o escritor aos Hebreus, quem que é Jesus? Ele é o Filho de Deus.
Nisso os muçulmanos concordam, os mormons concordam, os testemunhos de Jeová concordam, os adventistas, todos eles concordam. Aí ele entra num ponto que ele é herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ou seja, por intermédio de Cristo, o universo foi criado. Nesse ponto, a gente já tira 80% das religiões. Dizer que Jesus Cristo não é só o Filho de Deus, mas Ele é o Criador de todas as coisas, coloca Jesus exatamente na prateleira onde Ele deve estar, que é de Deus. E aí ele vai falar, o escritor aos Hebreus, no versículo 3, que o Filho irradia a glória de Deus, e Ele expressa de forma exata o que Deus é. O que ele está dizendo? Que Jesus é da mesma natureza do Pai. Essa palavra irradia, no grego, ela só aparece aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e em todo o Novo Testamento. E ela fala exatamente a ideia de um brilho intenso, que a glória de Deus, a glória máxima de Deus, ela é expressa em Jesus. Olha só o que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha só que Jesus está andando com os discípulos, ensinando, pregando, fazendo milagres. Aí aparece um abençoado, o nome dele é Filipe. E ele fala assim: Senhor, o Senhor está falando de reino, de céu, de julgamento, de eternidade. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu só quero ver o Pai, eu não quero mais nada, nada. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o suficiente. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Filipe, você está comigo há tanto tempo, e ainda não me reconhece, e ainda pede para ver o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele era a expressão máxima da glória de Deus. Nós muitas vezes somos Filipe, literalmente falando, e também somos aqueles homens no caminho de Emaús. Estamos andando com Jesus, mas somos impedidos de reconhecer a glória dele na nossa vida. Porque a gente está tão imerso nos problemas, nas dificuldades, no dia a dia, nas coisas. Tem uma coisa que está roubando a glória de Deus, assim, mas assim de uma forma muito intensa, que é isso aqui, ó, celular. E não é porque você fica no TikTok, no Instagram, na sua casa, é na igreja. Jesus está se manifestando, e há pessoas que podem receber, ver, sentir e receber a palavra de Deus e a presença de Deus, e há pessoas que não podem. Eu sou uma pessoa que eu me distraio muito facilmente. Muito facilmente. E eu tenho uma tendência natural, se eu tiver com o celular na mão, a fazer qualquer coisa. E isso tira completamente a minha atenção do que é o objetivo que eu tenho que fazer. Entenda o seguinte: é impossível, isso é comprovado cientificamente, você prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. É impossível. Você não consegue. Esses dias eu estava vendo uma coisa na internet, lá no Instagram, e no título estava assim, ó, não sei o que, observe o azul, né? Os objetos em azul. Aí você foca completamente a sua atenção, você está vendo o vídeo, é uma telinha que não tem como você olhar para outro lugar, outra coisa, e você tenta memorizar todos os objetos que tem em azul. Aí a pergunta é: mencione um objeto amarelo. O objeto estava lá. Você estava olhando para ele, mas a sua atenção estava completamente no azul. Saia da igreja, entre no carro e pergunte para o seu filho sobre o que foi a pregação. Passe 5 dias, chegue na sexta-feira, na hora do PG, e pergunte:
o que o pastor falou. Será que Deus tem falado? Assim como falava com Filipe, e Filipe não podia reconhecer que ele era o próprio Deus. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, e Jesus falava com eles, eles não podiam reconhecer que Jesus estava ali, porque eles estavam preocupados com a notícia do dia. E quando Jesus pergunta, mas do que vocês estão falando? Eu lembro uma vez, teve um caso, esse cara acho que morreu, faz uns 8 anos, mais ou menos. O André provavelmente, quando eu começar a falar, pode ser que ele se lembre e me ajude. Teve um caso de Wikileaks, o vazamento de um monte de documentos, assim, uma enxurrada de documentos confidenciais dos Estados Unidos e do mundo inteiro, de poderosos do mundo inteiro. Como acontece frequentemente, aconteceu agora nos casos do Epstein também, vazou um monte de documento, um monte de coisa. E um dia eu estava numa reunião, num almoço de família, com a família da Nicole. E eu estava eles estavam conversando, e eu estava ali participando ali da conversa, atento ao que estava sendo falado, mas não sabia sobre o assunto. E o tio da Nicole, ele estava falando sobre o Wikileaks, sobre os vazamentos, sobre o desenrolar daqueles eventos e o que estava acontecendo politicamente, no contexto da geopolítica mundial e o que aquilo poderia acontecer. Aí eu, tipo assim, dei uma viajada, eu perguntei, ele falou assim, Wikileaks, tipo assim. Aí eu falei assim, você não viu? Aí eu falei assim, não. Ele falou, cara, em que mundo você vive? Calma. Aí Jesus está lá, indo com os discípulos no caminho de Emaús, e pergunta a pergunta dos discípulos do caminho de Emaús para Jesus. Você não viu os eventos recentes? Você não ouviu falar as notícias? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Cara, em que mundo você vive? Aí Jesus entra no assunto, que aquele era o gancho que Jesus queria, mas ele não falou que isso iria acontecer. Não haviam profetas, Deus não havia falado a respeito dos profetas, que ele precisava morrer. Ele não prometeu que voltaria, e começou a falar, e dá-lhe Bíblia. Aí vai, quando chega na estalagem lá, eles vão fazer uma refeição, como comum naqueles momentos, fecha os olhos, hora de agradecer, e Jesus então partiu o pão. Eu imagino que o que Jesus deva ter dito naquela hora, seria algo semelhante assim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Partiu, e quando eles abriram os olhos, só o pão partido na mesa. E eles falaram assim, o tempo todo era ele. Por um acaso não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Para que a palavra de Deus arda no seu coração e você consiga reconhecer que Jesus está falando com você. Primeira coisa que você precisa fazer, deixar seu celular no carro, traz a Bíblia em papel para a igreja, põe o celular no bolso, põe o celular em modo avião e se liga na pregação, porque Deus vai falar com você e não vai ser pelo WhatsApp. E naquele momento, ele fala assim, o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Aí ele vai dizer, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. O que ele está falando? Posição de honra máxima. Ou seja, ele está sentado à direita de Deus. A quem era dado o lugar de sentar à direita? Do rei, o primeiro-ministro, a pessoa que governava, a pessoa que mandava. Não era qualquer posição. Ou seja, a posição máxima de honra, à direita do Deus majestoso no céu. E ele vai falar, não só isso,
Ele é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou é superior também ao nome deles. O nome também indica autoridade. Ou seja, ele está falando assim, ele tem uma posição mais excelente que a dos anjos. Ele tem um nome maior que o nome dos anjos, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é assim que o escritor aos Hebreus começa, introduzindo Cristo na sua mensagem. A epístola aos Hebreus, ela começa então dizendo que Jesus Cristo, ele é Criador de todas as coisas, Filho de Deus, digno de toda a honra, todo o poder e toda a autoridade, e é quem foi dado um nome muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou também é superior ao nome deles, ou seja, é digno de poder, honra, glória, força, majestade. Esse é Jesus, que o escritor aos Hebreus está ali introduzindo para aquela comunidade, dizendo para eles que Jesus Cristo, ele é superior a todo o sistema do Antigo Testamento. Na semana que vem, nós vamos continuar do versículo 5 até o versículo 14. Eu sabia que não ia dar tempo, mas eu tentei. Então, a primeira mensagem tem parte 1 e parte 2. Primeira mensagem, parte 1 e parte 2. Quem é maior? Jesus ou Jesus? Os anjos ou Jesus? Os anjos ou Jesus? Jesus. Amém? Então, com essa palavra, saiba que ele é maior do que todas as coisas. É maior do que todo o sistema do Antigo Testamento. É maior do que os anjos, é maior do que sacrifício, é maior do que Moisés, do que a lei, do que tudo. A gente precisa reconhecer Jesus através da sua palavra. Nós precisamos entender que o momento do culto é o momento de nós falarmos com Deus, mas também de Deus falar conosco. E não tem como a gente falar com Deus prestando atenção em outra coisa, e não tem como a gente entender e ouvir Deus prestando atenção em outra coisa. Então, a nossa disposição, a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção tem que estar voltada para Cristo e a sua palavra. Então, eu tive uma situação, eu fui repreendido pela Nicole recentemente, há mais ou menos um mês e pouco atrás. E ela chamou minha atenção. Aí, ela parece a minha mãe. No começo do culto, ela já fala assim, dá o celular. Ah, tá bom, tô. O celular tá aqui, pega o celular. Ela põe o celular no bolso, eu esqueço. Faz um mês que a minha relação com Deus aqui na igreja mudou completamente. E o que eu estou falando para vocês é que é extremamente possível vocês mergulharem de forma mais profunda em Deus e na sua palavra, se o coração de vocês estiverem dispostos a isso. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel vai dizer que ele vê um rio, e esse rio ele tinha intensidades. Existiam águas que eram águas rasas e águas que eram águas profundas. Para que essa intensidade pudesse ser maior, era necessário que ele mergulhasse mais profundo. Nós, como igreja, precisamos sair do raso. Saia do raso na sua relação com Deus. Mergulhe de forma intensa e profunda. E você vai ver o que Deus vai fazer no louvor, na oração, na palavra, na sua vida fora da igreja. Se você não teve a sua vida transformada ainda por Cristo, talvez é porque está faltando algo. E às vezes não é algo gigante que te afastado de Deus. Ninguém tropeça em rocha, ninguém tropeça em pedra grande. A gente tropeça em coisa pequena. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações. Agora é hora de nós participarmos da ceia do Senhor. Antes de nós cearmos, quero pedir pro pastor André orar pela igreja diante da palavra que foi ministrada.
Glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja. Não só agradecer, mas reconhecer a bênção de Deus nesse sermão, que Deus nos fez viajar de forma bem surpreendente. Algumas pessoas, às vezes, equivocadamente, acham que a leitura da Bíblia é alguma coisa que você precisa realizar assim, de carreirinha. Pegar o texto e terminar logo e tá pago. E, na verdade, a Bíblia há uma necessidade de uma leitura que é mais do que contemplativa, ela é meditativa. Muitas pessoas leem um capítulo 1 de Hebreus e pegam ali algumas informações. E nesse sermão, o que foi feito foi um desdobramento de receber um sentido, algo de uma compreensão profunda, de significado, para a transformação de um comportamento, para a transformação de compreensão, para a transformação de um relacionamento. Senhor, eu agradeço, Pai, por esse sermão dessa manhã, do Senhor ter se revelado nesse texto de uma forma tão profunda e única, para que a gente atente para como nós estamos encarando a nossa relação contigo. De que o momento que nós temos contigo, Senhor, deve ter uma reverência que a gente às vezes esquece de ter. Parece que às vezes a gente esquece na presença de quem nós estamos. Quando o Senhor está aqui conosco, esse lugar não é comum. Esse espaço quadrado aqui que nós reformamos, se eu vier durante aqui uma quarta-feira e chegar aqui para arrumar as cadeiras, ele só é um espaço. Mas quando nós nos reunimos para adorar o Teu nome, a Tua presença, ela é inequívoca. E na Tua presença, eu não posso ficar apenas presente como um cadáver. Eu devo ser preenchido de reverência, de saber quem está aqui. E nessa manhã que nós vamos cear, que nós vamos trazer à memória a Tua obra, que o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos possa se dobrar e se prostrar diante da Tua maravilhosa presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura alternada da palavra do Senhor. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Amém? Vamos ler juntos aqui. Eu leio um versículo, os irmãos leiam o versículo subsequente. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Porque este é meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém?
Senhor, aqui está esse pão e esse cálice que representa, Senhor, o teu corpo e o teu sangue, do qual, Senhor, nós estamos unidos a ti pelo sacrifício na cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus, nos santifica, nos torna limpos, puros, para receber, ó Deus, a tua palavra, para receber, ó Deus, o pão e o cálice, e que nós possamos, ó Deus, fazer menção da tua morte, até que o Senhor venha, e que a igreja possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vocês que vão participar do Ceia do Senhor podem permanecer de pé para auxiliar os nossos irmãos. Glórias a Deus. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho feio. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, se dobrou a ti. Cristo, o Rei do Rei, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, só tu és santo, santo.
Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se revela a ti. Cristo, Rei dos céus. Leva-nos em tuas mãos, pela santa santidade. Amém. Aleluia. Tua noiva vai entrar. Amém. Todos foram servidos. Amém. A palavra do Senhor diz: na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podeis participar dele todos em nome de Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis tomar dele todos em nome do Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver. Terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos seus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver